Bom dia, mulheres divinas e varões valorosos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um momento na presença do Senhor. A nossa reflexão de hoje encontra-se no livro de Neemias, capítulo 4, e o versículo 6, que vai nos dizer assim: Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Louvado seja Deus. O povo tinha ânimo para trabalhar, diz a palavra do Senhor. Aqui é quando Neemias, Nós sabemos que Neemias, ele morava no palácio, ele era copeiro do rei, e a sua função, além de copeiro, ele era um homem de confiança, então ele provava tudo que chegava para o rei, os vinhos, as comidas, ele provava para que isso trouxesse segurança ao rei. E ele ganhou do rei a confiança, a afeição, o carisma, ele conquistou isso do rei. E um belo dia estava lá Neemias no palácio, quando ele ouviu o comentário de que as muralhas de Jerusalém ainda não haviam sido reconstruídas. E ele ficou muito triste, ele se abalou com aquilo, porque a cidade havia sido assolada e a cidade estava destruída, as muralhas estavam derribadas. E ninguém tinha se posicionado ainda para levantar os muros, para reconstruir os muros. E aquilo entristeceu o coração de Neemias, ele chorou, ele orou ao Senhor. E quando ele vem servir o rei, por ter essa afinidade com ele, percebe a tristeza em seu semblante e vai ali perguntar. E eles começam um diálogo e Neemias conta para o rei o que acontece. E o rei dá permissão a Neemias para que ele volte a Jerusalém e reconstrua os muros. E o rei dá permissão a Neemias para que ele vá até Jerusalém e reconstrua os muros. E aí o rei não vai dar só a permissão, como diante do pedido de Neemias, o rei autoriza cartas para a entrada de Neemias, autoriza que seja dada madeiras e uma escolta do rei que vai acompanhar Neemias. E ali Neemias levanta uma equipe para trabalhar com ele na reconstrução dos muros. Os muros vão ser levantados, como nós lemos aqui no versículo 6. Os muros são edificados e as brechas são fechadas, mesmo diante da oposição de todos os inimigos. Então, Neemias recebe todo o apoio do rei, para a reconstrução desses muros, e ele vai e a obra é concluída em 52 dias. Em 52 dias, Neemias, juntamente com a sua equipe, desempenha um excelente trabalho e com ânimo, como diz aqui, eles fazem aquele trabalho com motivação, e o trabalho é feito e muito bem feito. Apesar de todo o esforço dos opositores, Sanbalat, Tobias, que estavam ali para tirar a atenção, para dispersar, para que o trabalho não fosse feito, eles estavam focados. A palavra diz que com uma mão eles trabalhavam e com a outra eles usavam a espada para se defender. Eram homens valentes, eram homens determinados a concluir a obra do Senhor. Diante desse prazo de 52 dias, Neemias revela os seus talentos, a sua liderança, a sua organização para uma obra. E ali, Neemias agora vai virar governador de Judá. De um copeiro, Neemias agora passa a ser governador. E agora Neemias, como governador, vai passar a exortar o seu povo, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, de acordo com os ensinamentos do Senhor, levando aquele povo ao arrependimento. Essa agora era a obra que Neemias iria se empenhar a fazer como governador. Neemias, de um palácio, de copeiro do rei, a governador.
Perceba que a mensagem vai dizer: assim edificamos o muro. E todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Edificamos o muro. A mensagem. Edificar significa o ato de construir, de fortalecer e de estabelecer. De estabelecer o que Neemias estava fazendo, estabelecendo ali o território. E essa palavra significa estabelecer, significa fortalecer, construir um ato, seja ele físico ou espiritual. E o que Neemias estava estabelecendo era físico e espiritual, porque os opositores, os inimigos de Jerusalém, queriam a terra assim, do jeito que estava, destruída. Mas o que me chama a atenção nessa mensagem é que Neemias, ele estava em um palácio, gente, com toda a mordomia. Ele ouviu o comentário de que a terra estava lá, né, destruída, e que os muros continuavam do mesmo jeito, derrubados, e que ninguém tinha feito nada, que ninguém tinha tomado uma postura ou uma posição. Mas Neemias, mesmo no palácio, em todo o conforto, ele se dispôs a fazer a obra do Senhor. Ele se posicionou para colocar a mão no arado. Ele não se preocupou, mas tem gente lá, eu estou aqui trabalhando. Será que as pessoas, não tem ninguém lá que possa fazer isso? Ele não se preocupou com isso. Ele disse, eu posso fazer, eu vou. Neemias mostra ser um homem que ama a obra de Deus, que ama as coisas de Deus, que tem zelo pelas coisas de Deus. E como Deus se agrada de um homem assim. Perceba que o Senhor já tinha um plano para Neemias, mas Neemias precisava de uma postura, de uma atitude para chegar àquela cadeira de governador que ele nem sabia que iria sentar. Porque através desse processo, dessa reconstrução dos muros, Neemias vai agora revelar os seus talentos, vai revelar a sua postura como líder, a sua organização mediante uma equipe para a reconstrução de um muro, e vai também mostrar a sua boa vontade e ânimo de estar trabalhando ali 52 dias sem parar, 52 dias ininterruptos, sem parar, sem descanso, com todo esforço e com ânimo, porque ele está dizendo aqui, e o povo tinha ânimo, e quem animava esse povo era o líder, e o líder era Neemias. Neemias é um exemplo de líder. Neemias se revela um exemplo de liderança. E eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo vem perguntar para nós nessa manhã quantas vezes a obra do Senhor precisa de mim, de você, porque Neemias era um homem normal, como qualquer outro, como qualquer um de nós que estava ocupado, trabalhando. Mas o Senhor chama os ocupados, Ele não chama os desocupados. É os ocupados que Ele quer na sua obra. E eu acho lindo que Neemias, mesmo com toda a ocupação que ele tinha no palácio, em ser um homem que era o copeiro do rei, que estava ali diretamente trabalhando diariamente com o rei, ele se propõe a mais uma ocupação. E que ocupação? Uma ocupação que não era só material, mas que era espiritual, porque ele também precisava guerrear dos dois lados. E Neemias, mesmo assim, não se acovardou, porque o Senhor não conta com os covardes. A palavra do Senhor diz aos covardes que voltam. Ele conta com os valentes. E eram poucos homens, a equipe era pequena, mas eles se dedicaram, eles se esforçaram e o trabalho foi concluído com excelência. O que eu acho maravilhoso nessa história é que esse líder, Neemias, mesmo diante de todos os inimigos, com todas as afrontas, os recados que chegavam para desfocar Neemias,
para tirar Neemias do centro, do alvo, do que ele precisava fazer, Neemias não desistiu. Neemias não cedeu. Neemias não caiu naquelas fofoquinhas, naquelas contendas, naquele disse-me-disse, naqueles recadinhos. Neemias não se envolveu, porque, como ele mesmo fala, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar, não tenho tempo para perder com esses recados, com esses comentários. Muitas vezes o Senhor nos chama a estar à frente de uma obra, a se envolver em uma obra, e nós arrumamos desculpas. Dizemos que estamos ocupados, ou dizemos que alguém nos atrapalhou, que até começamos a fazer, mas alguém nos apontou, alguém disse algo que nos feriu, que nos machucou, e por isso vamos desistir. O Senhor não conta com os covardes. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Porque os covardes arrumam pretextos, arrumam desculpa, arruma perseguição, todo mundo lhe persegue, por isso que ele não consegue concluir o trabalho, por isso que ele não consegue ir à frente. Não é com esses que o Senhor conta. Não desista, siga em frente, aconteça o que acontecer. Seja valente, pois o Senhor conta com os valentes. Foque no seu trabalho, na obra do Senhor. Seja zeloso, ame a obra do Senhor. Tenha amor pelo que o Senhor entregou em suas mãos e confiou a você, para que você possa alcançar todos os projetos, todos os sonhos, propósitos do Senhor. Neemias precisou passar por todo esse processo. Passou pelas críticas, pelas afrontas. Eu imagino Neemias construindo aquele muro no sol quente. Era noite e dia e Neemias estava lá. Não saiu do alvo, do que ele precisava fazer. Fez a sua entrega com excelência para alcançar o que o Senhor tinha para ele. É assim que o Senhor conta comigo e com você. E muitas vezes você pode estar aí se perguntando, mas eu ainda não sei qual é a obra, o Senhor ainda não me direcionou. Muitas vezes a obra é dentro da sua casa. Muitas vezes a obra é dentro do seu lar, aonde você precisa reconstruir aí dentro da sua casa esses muros, edificar, porque essa construção, o que ele fala aqui de edificar, o que eu já falei, significa estabelecer. E muitas vezes precisamos estabelecer muros de muitas coisas dentro do nosso lar, que está faltando. Então, o Senhor também entrega a mim e a você o ministério da nossa casa, da nossa família. E muitas vezes estamos preocupados com ministérios lá fora, porque não temos um ministério. Mas o nosso primeiro ministério é no nosso lar. E isso o Senhor me impulsiona a te falar nessa manhã. Porque esse estabelecer, essa reconstrução, ela não é só física, mas também espiritual. E conta com o Neemias, que sou eu e você, que vai estar de atalaia, com uma mão reconstruindo e com a outra guerreando, com as armas que o Senhor coloca à nossa disposição. Então vamos orar nessa manhã, gratos por uma mensagem grandiosa que o Senhor nos traz nessa manhã para falar ao nosso coração. Oremos assim em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, graças te damos. Louvamos o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor traz para nós nessa manhã uma mensagem tão rica como essa, onde vem nos exortar acerca, Senhor, do nosso primeiro ministério, que é o nosso lar. O Senhor também nos dá ministério fora da nossa casa. Mas primeiro o Senhor nos treina dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E o Senhor nos dá ferramentas, armas para isso. Então, que em nome de Jesus, que nós aprendemos hoje com Neemias, Senhor, a não desistir dessa reconstrução, a não parar no caminho, porque a obra precisa ser completa e apresentada ao Senhor por inteira. Ah, Senhor, que nessa manhã nós possamos, Senhor, sair hoje
dessa mensagem, após ouvi-la e entendê-la com toda a sabedoria e compreensão do céu, de que nós temos, Senhor, condição de que o Senhor nos capacita, Senhor, para uma grande obra. E que essa obra, Senhor, não pode ficar pela metade. Ela precisa ser concluída. E nós iremos concluir para a glória do nome do Senhor. É assim que nós te oramos nessa manhã, gratos por tudo que o Senhor falou ao nosso coração. No nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigada pela sua companhia. Obrigada por dividir comigo esse momento de aprendizado da palavra do Senhor. E conto mais uma vez com o seu compartilhamento, com o seu like, com o seu comentário, para que essa mensagem alcance outras vidas. Porque eu sempre falo, compartilhar também é evangelizar. Então fiquem com Deus e até amanhã.